você criou um método, olha o cara é empreendedor, ele criou um método, deu certo de gestão e você criou uma empresa que ensina as pessoas a replicarem, ou seja, você conseguiu algo que todo mundo quer, que é a alavancagem, né? Sim. O seu negócio é replicável. Sim, porque assim, a Integra Universitária, claro que ela tem o braço corporativo, a gente tem alguns outros eventos, mas o universitário, a gente sabe que a gente não vive se a gente não tiver a concorrência natural, Sim. que é dos eventos menores, Sim. os eventos semelhantes, porque eu sozinho não consigo fazer 10 eventos no ano. Tá. A gente entende que ter outros eventos universitários fomentam o evento universitário. Então, o meu evento principal, que é a 2-1, ela depende dos outros eventos também, da Atlética A, da Atlética B. Então, e a gente não quer que seja um mercado manchado. Por isso que a gente sempre ajuda, tá ali, presta assessoria, presta apoio para que os outros eventos eles tenham também sucesso. Porque a gente sabe que, sei lá, acontece um desastre num evento universitário. Ele não é meu, mas atrapalha o seu. Apesar de ser um evento universitário, ele vai atrapalhar o meu. Tá certo. Só por ser um evento universitário. Não fala, evento universitário é isso. Porque quando a gente começou, tinha assim, um estigma muito forte contra o evento universitário. Você teve que passar essa barreira. Porque em Sorocaba, inclusive, tinha um preconceito muito grande, porque o último evento universitário já tinha assim, coisa de uns 6 anos que tinha sido feito. E ele deixou uma imagem muito ruim na cidade. Teve vários problemas, teve muita gente em hospital, foi um caos. Daí quando a gente chegou para a prefeitura, a gente precisa de um alvará. Inclusive o nosso foi o primeiro evento universitário com alvará depois de 6 anos. Nossa. Que foi, assim. A prefeitura falou, tá, mas não vai acontecer o que aconteceu lá atrás? Falei, não, garanto que vai ter isso. Mostrei a estrutura, posto médico, ambulatório, tudo que a gente coloca. Aí eles falaram, não, tá, então vamos trabalhar em cima. Daí a gente conseguiu quebrar essa barreira que tinha. Então a gente sabe porque Sorocaba o pessoal tem memória longa, né? Sim, Nossa, sim. é uma coisinha que vai pra... E hoje é bacana que depois dos nossos eventos, o pessoal não lembra mais daquele evento que deu problema. E você sabe que, pra mim, foi uma grande surpresa. Porque quando eu falei que eu ia no evento seu, porque eu sou dessas, tá? Eu quero ver o que tá acontecendo, quero ir lá, quero ver. Porque, afinal de contas, é a nossa marca, a gente tem uma responsabilidade também e tal. Eu fiquei encantada com tudo. A única coisa que eu vou contar pra você, papo de tia velha. Eu perguntei assim pro Nando, nós vamos no evento? Vamos. Então, te encontro 9 horas, eu e o Paulo? Ele falou assim, Dona Lilian, 9 horas, acho que não tem ninguém lá não, porque começa meia-noite. É o quê? Meia-noite? Sim. Na minha época, 10 horas eu tinha que estar em casa, né? Sim. Então foi uma farra falar sobre isso. E daí o que eu fiz? Eu dormi até meia-noite, acordei meia-noite, me arrumei, fui pro evento e foi uma delícia. Eu saí de lá, nem lembro que horas, mas eu me diverti muito. Sim. E quando o pessoal viu as fotos, tal, Lili, onde você tá? Eu falei, gente, é muito legal. Eu acho que mais gente tem que ir nesses eventos, porque o que eu vi lá foi uma coisa legal, sadia. Sim, sim. Então, às vezes, o pessoal tem preconceito, né? Nesse mesmo evento que você foi inclusive meu pai. Foi. Meu pai já tem 80 anos. Tava lá, seu pai. Meu pai, minha mãe, meus irmãos todos, tios meus. Exato. E eu levo, eu incentivo aí, inclusive. A minha mãe, ela tá em todos. Mesmo? Ali com mais de 60 anos, ela vai lá e dança e sobe no palco. Eu dancei a noite inteira. Inclusive, teve um evento que eu ajudei a organizar indiretamente e eu levei minha mãe, só que eu falei, mãe, aqui o evento não é meu, tá? Então a senhora tem que tomar cuidado, porque nos meus, a hora que eu olho, ela tá em cima do palco que lá, legal. já tá com atração, DJ. Aí ela falou, não, tá bom.
Aí, evento vai, evento vem. Uma hora eu tava lá no camarim e tal. A hora que eu olho uma briga no palco ali, eu vou ver minha mãe lá em cima do palco brigando com o segurança, porque queria estar lá na... E daí, no fim, o cantor ainda chamou ela pra ir pro palco, era Matheus e Cauã ainda. Nossa! Puta, foi um... Que legal! Nossa, porque ela gosta ela de gosta. E vai. Então assim, fica a dica, né? Não sei se isso vai ser bom, vai ser ruim, se o pessoal vai gostar ou não. Mas eu adorei, me diverti muito. Eu acho assim que a diversão, quando ela é saudável, ela é para todas as idades, não tem limite de idade. Sim. E o que vocês fazem realmente é uma coisa que é lúdico, por isso que tem tanta adesão. Falando de 2024, comentei contigo da vinda do meu marido na parte administrativa dos negócios da Annie Louise. Então nós pegamos 2024... dividimos em trimestres e fomos trabalhando cada tri. Então, janeiro, fevereiro, março, o que vai acontecer aqui? Abril, maio, junho e fomos trabalhando. Finalzinho do ano passado, eu conheci uma metodologia, Lilian, de alimentação hormonal. Uma alimentação que conversa com os hormônios femininos. É mesmo? Disso, lá vem a Annie criar. Adoro! Não foi necessariamente em outro banho, mas foi no momento comigo mesma. Se os alimentos interferem no nosso estado hormonal, o que dizer dos cosméticos, que é a área que eu conheço? Fui estudar. E aí, um tempo atrás, Lilian, eu tive um cancerzinho, até tenho a marquinha aqui na minha testa, um cancerzinho de pele que eu tive que tirar de mistura de produtos, enfim, por usar muita coisa, por estar na indústria, testar produtos aleatórios, sem ter a qualidade assegurada. E aí eu fui estudar e verifiquei que os cosméticos estão cheios de ingredientes que desregulam os hormônios, tanto de mulheres quanto de homens. Uau! Que são chamados os disruptores hormonais, disruptores endócrinos. Principalmente essas marcas grandes, que fazem uma fórmula para a Europa e outra fórmula que vende no Brasil, nos Estados Unidos, não são as mesmas fórmulas. Não são mesmo. Você compra, né, muitas vezes um produto fora, você sente ele a mesma marca. Totalmente diferente. Não é a mesma fórmula, são ingredientes diferentes e causam um dano, principalmente no estrogênio, na testosterona. E estrogênio para mulher praticamente é o que? É a vida. A vida. Eu gravei uma aula uns dias atrás falando do estrogênio, desde quando a gente nasce, como ele se transforma e como a gente é estrogênio dependente para nossa saúde hormonal. Com base nisso, no meu histórico, ter tido esse câncer por usar produtos aleatórios, nós entendemos que era a hora de ter sim, tanto eu quanto meu marido somos formuladores. Nós conseguimos puxar para esse braço mais pesquisadores, médicos, farmacêuticos, químicos também, e criamos a cosmética hormonal. É uma ciência. Já quero. Ela vem como ciência, Lilian, que vai ensinar a mulher, ela vem pro mundo online, a escolher os cosméticos seguros, a ter uma lista de cosméticos seguros e, se ela desejar, através de uma metodologia online, ela também pode fazer os próprios cosméticos com ingredientes seguros. Então, esse braço, essa cosmética hormonal, ela vem para ser uma certificadora de outras empresas. Que interessante. Para ter cosméticos livres desses ingredientes. E olha, isso é tão sério, né? Quando eu comecei a estudar de forma mais profunda, Lilian, eu vi o buraco é muito mais embaixo. É impressionante. E cada dia a gente está descobrindo mais, sabe? Porque assim, a impressão que a indústria... Impressão não. Vamos falar impressão para ficar mais elegante. Mas a gente está sendo a todo momento enganado. Porque você vai olhar no rótulo... eles dão um jeito de camuflar o que não deve ser visto de imediato. Você falou tudo. Existe o Incname, que é uma nomenclatura internacional, mas mesmo assim ele tem variações e as indústrias usam de As variações. Porque eu tenho uma médica que eu amo de paixão, e ela fala, Lilian, fica atenta a isso. E quando ela começa a falar, você vai olhar, tem que jogar tudo fora, porque a gente já caiu nesses erros. Porque nós somos consumidores, nós não somos técnicos. Então, a informação é importante.
E é tão novo e tão diferenciado que eu também fui fazer uma limpa no meu guarda-roupa, desde um sabonete íntimo até um shampoo. Que loucura. Um sabonete tradicional, um creme hidratante, desodorante. Você começa a olhar e fala, gente, e o porquê tudo isso? A gente sabe que existe um sistema, vamos ser elegantes aqui, mas existe um sistema, né, Lilian, por trás. E existe, sim, uma feminilização do masculino, está envolvida com o hormônio estrogênio, então... Eu tô trazendo muito conteúdo sobre isso nas redes sociais. Nas suas redes? E quais são as suas redes? Essa é a rede social Cosmética Hormonal mesmo. Chama isso Cosmética Hormonal. Cosmética Hormonal. Exato. Tem uma série de vídeos explicando tudo sobre os hormônios lá. E é esse braço que veio com força agora em 2024. E a Anne Louise será a primeira marca a ser certificada pela Cosmética Hormonal. Então, essa equipe que a gente conseguiu com médicos farmacêuticos da Cosmética Hormonal, nós vamos certificar os produtos e ter na linha skincare, perfumes e vai crescer muito. Olha, que legal. Parabéns. Porque é uma preocupação. Você poderia simplesmente criar o seu e pronto. Mas é uma preocupação. É uma preocupação e a Anne Louise, tendo nascido com esse foco em sustentabilidade, meio ambiente, dando continuidade, essa continuidade ela precisa ter a saúde cada vez mais. Sem então, dúvida. se eu fiz essa descoberta, e tem uma frase que eu gosto muito, a partir do momento que a gente aprende algo que vai mudar a vida do outro, a gente não tem mais o direito de segurar essa informação com a gente. Eu falei, peraí, se eu não tenho mais o direito de segurar isso, então as mulheres, principalmente, que são as maiores usuárias de cosméticos, precisam dessa informação. E quando você compartilha, a prosperidade vem. Porque a prosperidade, ela é um círculo virtuoso. Né? Perfeito. Quando o egoísmo é um círculo vicioso. E é uma relação ganha-ganha. Pode ser que você instrua pessoas que vão competir ou que vão usar paralelamente, mas a prosperidade, ela suplanta tudo isso. Eu quero mostrar um pouquinho o Márcio, que não perdeu suas raízes, porque o Márcio adora música sertaneja, adora cozinhar, cozinha muito bem, porque quando ele chama os amigos para comer lá as comidas caipira que ele faz, são maravilhosas. O Márcio, que adora um bom vinho. Então vamos começar Minha paixão, vinho. Vamos começar lá pelo retorno às raízes. Você fez na tua casa um cantinho para lembrar a roça. E é onde você cozinha, onde você recebe os amigos. Esse resgate faz bem pro teu coração? Ah, muito. Assim, ali é minha raiz, né? Da onde a gente veio, eu sempre procurei cultivar, sempre procurei passar. Eu quando minha filha fez 15 anos, vou tentar falar sem me emocionar. Emoção faz bem, mostra o coraçãozão que esse homem tem. Eu pedi para dar umas palavras, né? E na hora veio essa memória, né? Filha, faça de conta que a gente faz parte do universo, né? E a vida, para ela produzir, que nem a rocinha do pai lá, eu falava para ela, né? Tem tempo de plantar, tem tempo de colher, né? Se a gente plantar num solo fértil, vai produzir, precisa ter água, ter adubo, ter amor. Verdade. Né? E assim você faz parte desse universo. Você foi muito gerada com amor, com carinho. E saiba do seu tempo. Tem o tempo para plantar, para colher. E assim eu fui usando a narrativa do universo, né, que conspira a nosso favor, né? E vai dar frutos bons. Sim. E hoje você é um fruto bom que foi gerado, né? E foi muito assim espontâneo, emocionante, né? Então essa origem da onde a gente veio, eu procurei fazer em casa. Então hoje eu tenho na minha casa realmente uma cozinha caipira, com fogão a lenha, tenho uma rocinha lá que eu tenho todos os meus pés de fruta, tenho minha horta. E a minha terapia, Lilian.
Nossa, e é muito legal da gente ver isso, porque o homem que não honra as suas raízes, ele não progride como deveria, né? Porque quando a gente honra os nossos antepassados, a nossa origem muitas vezes humilde ou não, né? Porque tem pessoas que nascem em berço de ouro e tá tudo bem, né? Mas a gente tem que honrar, porque o Evangelho já diz, né? Honrar pai e mãe num sentido lato. Você tocou num ponto, assim, realmente, eu acho que fundamental, que muito poucas pessoas entendem isso. É verdade, né? Eu acho que pai e mãe é algo que realmente, eu dentro da minha humildade, se tem uma coisa que eu boto minha cabeça no travesseiro e durmo tranquilo, porque tudo que eu pude fazer para meu pai e mãe. É verdade. E meus pais vieram de uma origem muito humilde, muito simples, né? E gratidão, né, Línia? Eu acho que o ser humano que não tem gratidão, né? A gratidão é algo que ela te reverte a seu favor, sem né? Enobrece. Enobrece, mas ela, né? Tudo que você faz de bom e é grato no passado, no presente, te reverte o futuro também. Sem dúvida. Te gratifica com só coisas boas, né? Então eu sempre almejei isso, sabe? A gente vive num mundo que as pessoas parece que é um canibalismo, né? Mas tá sempre perto de pessoas boas e tal. E pai e mãe, meu Deus do céu, eu acho que é a base. É a base, mas a gente como filho tem que entender e respeitar que pai e mãe é uma coisa que, se você for grato a eles, independente se eles fizeram bem ou mal a você, vai ser revertido para você em muitas coisas. Pensa numa pessoa formadora de opinião. Isso é desde a sua infância? Você sempre foi assim? Ou você foi desenvolvendo isso ao longo da vida? Eu acho que a gente desenvolve ao longo da vida, mas desde pequena, realmente, eu sempre tive muita opinião. Minha mãe fala que ela ia nas lojas comigo, querendo me influenciar a comprar o que ela de fato estava... ela querendo colocar em mim, e eu sempre ia onde eu realmente estava gostando. Então, eu sempre gostei do que é bom, sabe? A minha mãe falava, não, compra 10 brusinha. Eu falava, não quero 10 brusinha, eu quero uma boa. Olha que incrível. Vamos deixar um recado aí para quem é pai e mãe, pensando nisso que você falou. Criança com personalidade dá muito mais trabalho, mas quando ela é bem direcionada, ela vira uma pessoa de sucesso. Você pensa assim também? Penso. Penso muito sobre isso. Eu tenho um filho de 13 anos, adolescente, porque ele tem uma alma, um espírito muito antigo no sentido das escolhas dele. Ele é muito conservador, muito tradicional, mas ao mesmo tempo eu não barro as escolhas dele, eu sempre converso muito, independente do assunto. Acho que quando a criança traz, não adianta a gente esconder. Isso. Eu gosto muito da verdade, da transparência. Então, seja um assunto que envolva uma polêmica ou um assunto que seja um direcionamento, a gente sempre conversa. E aí que desenvolve, eu acho que a autenticidade, sabe? A transparência da relação. Comunicação, né? Comunicou, tá dentro de um contexto o qual prega seus valores. Acho que a criança, ela acaba se desenvolvendo com muito mais leveza. E que sorte, como ele chama? Cauã. É isso, eu já vi alguns stories. Mas que sorte do Cauã ter uma mãe que pensa desse jeito e que respeita os limites da criança, porque isso é muito importante. Eu lembro que quando a Vivian, minha filha mais nova, ela sempre foi de uma personalidade assim, eu diria cansativa, porque cansa. Você tem que estar o tempo todo negociando, mas hoje é um assim, dá ordem todo mundo, faz as coisas acontecerem. O Rodrigo também, ele tem muita personalidade, só que ele é uma personalidade mais maleável, né? Mais flexível. Mas é muito legal. Eu até falei isso pra você no último evento que a gente esteve presente, né? Eu falei que é tão bonito ver você olhando para os seus filhos, do tipo, poxa, eles escolheram o meu caminho, né? A minha empresa. Aí você olha com muito orgulho, porque você entregou, e é o sonho de todos os pais, que constrói seu império para que os filhos, de certa forma,
tenham ali a longevidade da empresa ao lado dele, né? E o Cauã, ele vem muito desse lado também. Ele conversa muito comigo e parece que ele entende de assuntos que eu também entendo. Aí eu falo, uau, ele tá refletindo, olha a atitude dele, olha o jeito que ele tá falando. Só que eu fico observando de longe, porque as crianças hoje em dia, você tem que ter muito cuidado de como você às vezes elogia, porque potencializa o ego delas, né? Sim, é verdade. Todo mundo, né? Acho Todo que não mundo. só a criança, Não, né? Eu não. falo que bajulador, ele é bom, mas eu gosto de quem vem com a crítica construtiva. Porque a crítica, ela aponta aquilo que você precisa melhorar, não é? Sim. E às vezes só o lado positivo não faz você crescer. O crescimento, ele vem realmente das dificuldades. Ninguém cresce até as melhores uvas precisam do solo bem rude para dar, né, um bom fruto. Total. E a gente tá vivendo em uma autocobrança muito grande atualmente, né? Uhum. E eu acredito que os erros acabaram sendo algo que as pessoas têm um pouco de medo. E meu avô tá vivo ainda, tem 97 anos. Oba! 13 filhos. Uau! E aí ele fala, Fia, onde você vê o erro é onde você tem que ir. Que coisa boa. E eu sigo esse lema do meu avô, o manifesto dele, e sempre passo isso pro Cauã. Ele veio com uma questão recentemente falando, se cobrando, sabe? Eu sou um péssimo filho, eu sou uma criança que sou ruim na escola. Eu falei, viu, viu, eu nasci de um erro. A minha mãe me teve com 14 anos, né? Olha. Então, ela realmente te contar naquela época que tava grávida, né? Nossa, imagina. Deve ter sido um choque pra família. Então, não nasci de um acerto, nasci de um erro. E aí, acaba nascendo a ovelha negra da família. Porque a autenticidade traz você ser a ovelha negra da família, né? E aí, você ser a ovelha negra, você tem que saber driblar situações que você tá vivendo, de certa forma, não é? Você tem que se impulsionar para você não entrar em crise, né? Porque é difícil você ir na onde você realmente acredita. É verdade. Né? A sociedade impulsiona a gente para ir para um lugar que é confortável, é a zona de conforto. E se a gente quer ir pro novo, pro inovador, pro criativo, o preço é alto, né, amiga? É alto, é alto. E é interessante que você também não se, vamos dizer assim, limitou a escrita. Você está na internet, você está nas mídias sociais. Então, você acompanhou essa transformação. O que ajuda muito, porque uma coisa ajuda a outra. Né? Sem dúvida. Todas as minhas colunas, agora eu estou no Jornal Metropolitano, né? Que é um jornal novo, mas ele é impresso também todas as sextas-feiras, né? Mas ele é uma mídia nova, não é tão conhecido ainda, né? E eu posto as minhas colunas nas redes sociais para dar um maior alcance. E dá mesmo. E dá mesmo, né? Porque a tiragem do jornal impresso ela é limitada, 5 mil, 10 mil. Sem dúvida. Né? Para uma cidade do tamanho de Sorocaba. Para uma cidade do tamanho... E você sabe que imprimir alguma coisa em papel é muito... O custo é muito elevado muito hoje em dia, né? Então não dá para imprimir tanto. Então eu faço essa parceria entre a rede social e o impresso para dar um maior alcance. E esses dias agora nós tivemos um evento, depois nós vamos conversar melhor, mas na fala que eu fiz nesse evento, eu peguei os colunistas mandaram para a gente materiais para a gente fazer uma exposição com algumas páginas icônicas deles que eles escolheram. O Maurício Barisson fez a curadoria. E a Cleusa Finamor, não sei se você lembra dela, é uma colunista da década de 80, 90 do Jornal Cruzeiro do Sul. Não lembro. Inclusive ela é irmã do professor Adilson do Instituto Histórico. E ela mora no Guarujá, ela não mora mais aqui. Então é isso. Ela mandou o material dela pelo correio. E estava tão bem organizado aquele material, tão bonito, né? E eu fui folheando aquelas páginas amarelas pelo tempo e encontrei lá um texto dela. A função do colunista social é dar destaque a quem é de destaque. Dar destaque a quem merece, né? Que incrível. Então, eu procuro dar o destaque, como você frisou. As redes sociais estão aí hoje. Todo mundo vê. Sim. Né? Uma vez eu li uma entrevista do Amaury Júnior,
que é um grande colunista social, só que ele é de televisão. E ele falou isso, que com o advento das redes sociais, o colunismo deixou de ter importância até mesmo para celebridades. As celebridades não precisam mais dos jornalistas, dos colunistas, porque eles têm o seu próprio meio de dar a notícia que eles querem e do jeito que eles querem e como é mais conveniente. Então, o próprio Amaury Júnior disse isso. Mas a gente fazendo essa parceria com a rede social, caminha. E eu procuro, na minha coluna semanal, dar destaque a quem é destaque. Imagina. A quem merece, né? Porque é impossível a gente não dar destaque, alguns destaques nessa cidade, que nós temos pessoas maravilhosas aqui. Fazem a diferença. Que fazem acontecer, e uma delas é você. Obrigada. Muito obrigada. E é impossível a gente não dar destaque, sabe? Tem alguns meios de comunicação que até tentam fazer uma censura interna ali para o colunista, não colocar determinada pessoa por esse ou aquele motivo. Imagina. E eu não concordo. Eu sempre tive toda a liberdade do mundo para colocar quem eu acho que merecia, né? E quem eu acho que merece. E essa liberdade é que te faz único, porque as pessoas sentem a sua verdade. Eu gosto muito de falar sobre isso. Hoje eu faço mentorias baseadas em storytelling, são histórias que vendem. Mas eu digo assim, a melhor história que vende é a verdade. Porque os fakes até vendem, mas elas têm tempo de duração. Com certeza. Uma hora a casa cai. Uma hora a casa cai. Agora, a verdade que vende é aquela da sua realidade, é o que você vive, é seu dia a dia. E isso não tem questionamento. Não. Né? Porque você é uma pessoa muito, assim, autêntica. Se você gosta, você gosta. Se você não gosta, né? Às vezes até demais. Mas isso é maravilhoso. Eu não consigo, eu transpareço quando eu não gosto de uma coisa. Isso é maravilhoso, porque a gente vive num mundo tão hipócrita. Então, você poder ser uma pessoa autêntica, isso é um privilégio. Eu procuro, claro, respeitar os limites da falta de educação, sim, mas assim, eu procuro me distanciar de pessoas tóxicas, né? Faz muito bem. E eu sou muito seletiva nessa parte, Tem que ser mesmo. Eu procuro também, quando a gente pode ajudar o trabalho nosso é de ajudar as pessoas também. Ajudar a transformar as vidas e tal, mas a gente tem que ir dentro de um limite, né? Tem pessoas que atravessam o caminho para piorar, né? Exato. E aí a gente tem que ficar atenta para a gente não se contaminar com esses pensamentos negativos, porque eu sou, assim, muito espontânea, eu sou muito otimista, eu vejo a vida com uma certa leveza, então pessoas pesadas eu não vale a pena, né? Mantenho distância. Vale a pena. Porque custa muito caro pra gente essas companhias, porque não é fácil você se automotivar todos os dias, né? Diante de tantos desafios que a gente encontra aí, principalmente você, né? Na política, imagino a quantidade de desafios. Mas eu acho que isso é sabedoria. Eu me considero uma pessoa bem humorada. Eu não sou aquela que acorda, ai, que dia, né? Hoje é segunda. Não, eu procuro acordar bem. Durante o dia acontece algumas... Nem sempre eu consigo manter. Saio de um jeito, volto de outro. Mas é uma forma, né? A vida é assim mesmo. Né? E assim, é tão bonito de ver eu falando assim agora, enquanto mulher, uma mulher como você, quebrando essa bolha, porque é uma bolha. Vamos combinar que o Brasil tem uma bolha política. Então, você quebrou essa bolha, você foi lá, mostrou a sua competência, reeleita quantas vezes já? Estou no 6º mandato. 6º mandato. E Deus permita que continue Se sempre, Deus quiser. porque nós precisamos, né, de pessoas... Quando eu estiver bem, com saúde, Deus permitir, o povo querer. Não, o povo vai querer, porque bom trabalho precisa ser continuado. Né? Eu acho que assim, eu sempre falo assim, né, Lilian, quando a gente passa pela vida... Qualquer atividade da vida da gente, que a gente deixa uma marca positiva para arrastar pessoas para o lado do bem. Exato. E, então, a vida pública a política é um jogo muito bruto. Imagino. E para você não se embrutecer, você tem que ter muito equilíbrio
para você não entrar no jogo, às vezes no jogo perverso das atrocidades que se cometem, às vezes, na vida pública, que a gente tem que passar ao largo disso. Sim. Então, a convivência, né, você convive com pessoas de todas as formas, de todas as maneiras, né, e a gente percebe que a elegância política está longe, né, o respeito, a gente percebe que é uma coisa muito complicada. Imagina. Então, a gente eu convivo há todos esses 22 anos que eu estou na Assembleia, mas, assim, fiz muitas amizades, faço muitas amizades, né? Com partidos diferentes, porque lá não existe, na hora do debate, cada um põe a sua ideia, depois sobe no cafezinho, tá tudo bem. Olha, ninguém, que legal. Não levam para parte pessoal o que se discute no plenário. Então, eu acho que muita gente me acrescentou muito, né? Conheci muitas adversidades, muitas dificuldades, muitas superações, muitas pessoas que chegam lá depois de muito... Claro, todo mundo luta para chegar, mas vem, às vezes, de vida muito difícil, vida humilde, de repente consegue conquistar um espaço. A gente tem que admirar isso, né? Então, ocupar o espaço com dignidade. Com dignidade.